Vamos louvar? Boa noite. Todos conhecem, né? Dos montes corre para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te perder, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teus rios de amor fluem. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te perder, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar. Eu não tô ouvindo ninguém. Ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei. Eu cantarei. Eu cantarei. Amém. O amor de Jesus nos constrange. O amor de Jesus nos faz seus servos, seus adoradores e seus amigos. Porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E se não fosse o amor, se não fosse a graça de Deus, nós não poderíamos nem chegar perto dele. Mas além de podermos chegar, podemos dizer que ele é o nosso melhor amigo. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
poder de Jesus, meu bom pastor. Amém. Podem sentar, irmãos. Essas músicas que eu vou cantar agora são dos meus CDs, e essa música se chama Resposta, e nos faz pensar que só Jesus e somente Ele é a resposta, e sem Ele nós não somos nada, não somos ninguém. Já pensaram se Jesus chegasse para nós e dissesse: eu não quero mais saber de vocês, o que seria de nós? Porque Jesus é tudo para nós, amém? A dor e o medo de andar sem saber aonde chegar. Procurei uma saída, uma razão, mas não encontrei resposta. Percebi então que gente como eu nunca vai a lugar nenhum. Mas Jesus me apareceu no caminho e me fez ver que com Ele dá. Desde então com Ele eu estou seguindo. Agora sei aonde vou chegar. Caminhando com Jesus, agora eu vou. É com Ele que eu estou agora. Sei que nada poderá nos separar do que Ele quer comigo sempre estar. Procurei uma saída e uma razão, e em Jesus eu encontrei resposta. Sua graça, seu amor e seu perdão me trouxeram vida nova, salvação. Meu Jesus me apareceu no caminho e me fez ver que com Ele dá. Desde então com Ele eu estou seguindo. Agora sei onde vou chegar. Jesus que eu sou, é com Jesus que estou, é só com Ele que eu vou. Sem meu Jesus eu não sou, sem meu Jesus nunca estou, sem Ele eu não vou a lugar nenhum. Sem meu
O maior de todos os tesouros é a salvação em Jesus, amém? Alguém aqui tem algum tesouro maior que esse? Ninguém? Pois então, em um dia, Deus nos deu o mapa da mina, a sua palavra, que nos leva ao maior tesouro. Essa música é um pouco mais conhecida, pelo menos dos irmãos aqui de Atibaia. Eu gostaria que vocês cantassem conosco, lembrando que Jesus nos oferece o maior de todos os tesouros, que é a salvação, que Ele nos dá, e através da sua palavra, nós chegamos a conhecer isso. Todos buscam a felicidade, todos querem receber amor. Todos buscam a prosperidade, um tesouro de grande valor. Muitos acham que a riqueza do mundo pode lhes oferecer a paz. Estão em busca desse tal tesouro que nunca lhes satisfaz. Canta junto. Nós temos o mapa da mina, que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro, que é a salvação em Jesus. As crianças querem alegria e os jovens querem diversão. Nossos pais batalham todo dia, esse tesouro põe seu coração. E assim caminham nessa vida, estão em busca de algo mais, mas não conhecem o mapa da mina, que oferece a verdadeira paz. Nós temos o mapa da mina, que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro, que é a salvação em Jesus. Nós temos o mapa da mina, que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro, que é a salvação em Jesus. E nós que já temos essa salvação, nós temos o privilégio e também o dever de levar a toda a criatura esta palavra, este maior tesouro, amém? Por isso Jesus nos chama para sermos pescadores de homens. Não vamos levar em conta as dificuldades, as lutas, não vamos levar em conta as decepções, as nossas frustrações, mas quando Jesus está presente, nos orientando, nos guiando e nos fortalecendo, Ele diz: jogai a rede para pescar, doravante serás pescador de homens. Durante toda aquela noite nada consegui pescar. O cansaço me abatia, resolvi então voltar. Eu estava lá na praia quando Jesus se aproximou. A partir de agora, Pedro, pescador de homens você será. Pescador de homens você será. Depois de tanta coisa linda que Jesus ali falou,
lança a rede, é hora de pescar. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. A pesca foi maravilhosa, foi ali que eu aprendi que eu era um homem fraco, precisava o seguir. Prostrado ali diante dele, ouvi a sua doce voz. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Quero ouvir vocês, vamos lá. Pescador de homens. Pescador de homens, você será. Hoje em dia ele fala para mim e para você: jogue a rede nesse mundo e depois confie em mim. Sua vida ele escolhe, é hora de pescar. A partir de agora, filho, pescador de homens, você será. Todos juntos, bem forte. Pescador de homens, você será. Mais uma vez. Pescador de homens, você será. Eu trabalho numa região de pescadores. E o pescador, ele sempre tem que estar com a rede pronta para quando a pessoa que fica no morro avista o cardume. Se a rede não estiver pronta, se o barco não estiver pronto, perdem a oportunidade. Por isso, temos que estar com as nossas vidas sempre prontas, sempre limpas, sempre intactas, para ouvir a voz do Mestre e pregar a palavra de Deus. Por quê? Aquele que invocar o nome do Senhor será. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Paulo nos faz essa pergunta em Romanos capítulo 10. Como ouvirão, se não há quem pregue? O homem lá fora está clamando, precisa ouvir do verdadeiro Deus, do verdadeiro Cristo, da verdadeira mensagem. Vi um homem olhando para mim, tentava dizer não sei bem o que, parado ali como quem quer ser notado então. De longe me disse: preciso de você. A vida está acabando, não sei o que fazer. Preciso ouvir de Cristo, por favor, venha me dizer. Preciso ouvir de Cristo, não me deixe morrer, não me deixe morrer. Venha me falar do homem que morreu em meu lugar.
me contar de Cristo, de Cristo. Mas o fato é que, como Ele, outro espera a chance de poder sorrir e a verdade dentro do peito é Cristo os fazendo felizes. Mas o fato é que eles estão morrendo. Ouço o homem me falar. Preciso ouvir de Cristo, por favor, venha me dizer. Preciso ouvir de Cristo, não me deixe morrer, não me deixe morrer. Venha me falar do homem que morreu em meu lugar, daquele que se deu por me amar. Por favor, venha me contar de Cristo, de Cristo. Que possamos sair daqui revigorados, animados e dispostos a não deixar que morram sem saber. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado pela atenção. Nós vamos cantar a música Divisa, tema que Marcos Vinícius preparou para a exposição, a série na nossa igreja, mas que nós estamos desfrutando também. Vamos ficar em pé antes da mensagem, cantares e mais uma vez cantar essa linda música. Valores invertidos, água suja pra beber. É isto que o mundo tem pra me oferecer. Mas de tuas santas águas quero beber, Senhor. Mesma melodia, muda um pouquinho a letra. Padrões do que se ouve, do que se usa e se vê. É disto que o mundo quer a todos convencer. Mas por tua palavra quero viver, Senhor. Sim, eu quero experimentar. Sim, eu quero poder
vontade, conhecendo o verdadeiro amor. As muitas águas não vão apagar, e nem os rios irão afogar. O verdadeiro amor espera, o verdadeiro amor purifica, o verdadeiro amor não desiste, não acabará. Valores invertidos, água suja. É isto que o mundo, mas de tuas águas quero beber, Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração. Padrões do que se ouve, do que se usa e se vê. É disto? Todos convencer, mas por tua palavra quero viver, Senhor. Sim, eu quero experimentar. Sim, eu quero poder provar de tua santa e pura vontade, vivendo tua verdade, conhecendo o verdadeiro amor. As muitas águas não vão apagar, e nem os rios irão afogar. O verdadeiro amor espera, o verdadeiro amor purifica, o verdadeiro amor não desiste, não acabará. As muitas águas não vão apagar, e nem os rios irão afogar. O verdadeiro amor espera, o verdadeiro amor purifica, o verdadeiro amor não desiste, não acabará. Amém. Os irmãos podem sentar? Muito bom, muito obrigado. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Cantares, capítulo 1. O texto nesta noite é o menor de todos que nós vamos trabalhar. E ainda vamos fechar um pouquinho de panorama, de entendermos um pouquinho de como esse livro tem sido entendido ao longo dos séculos. Uma das coisas que eu gosto demais sobre exposição bíblica, sequencial, sistemática, é que eu entendo à luz de 2 Timóteo capítulo 3, que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Que toda a Escritura é útil para nós em alguma área em que nós não parecemos com Jesus.
Por isso o apóstolo Paulo diz que ele não deixava de anunciar todo o desígnio de Deus, porque nosso coração tem um vazio do tamanho de Ageu, Malaquias, Jonas e Cantares. Talvez não seja agora que você deva pregar Cantares na sua igreja. Mas em algum momento, a sua igreja, o seu povo, as ovelhas têm uma necessidade dos nutrientes que esse livro tem, que vão apontar alguma área, eu diria, uma área muito grande em suas vidas, onde precisam do outrocentrismo, que é a vida de Jesus. E essa mensagem desse livro, o amor outrocêntrico por sua natureza, é a manifestação da vida de Jesus na vida romântica, na vida amorosa, na vida sexual do casal. Imagine comigo, como já assistimos em vários filmes, um sujeito naufragado, cercado por águas por todos os lados e morrendo de sede. Se ele beber água salgada, ele morre. Por quê? Porque a salinidade da água salgada, quando entrar no seu sistema sanguíneo, só vai provocar o oposto do que ele quer. Em vez de saciar a sua sede, um processo de osmose invertido vai fazer com que os seus corpos vermelhos percam toda a água que tem, para tentar achar equilíbrio do sal que está circulando no plasma. Ou seja, ele morre encharcado de água, desidratado. Há muitas pessoas, bebendo a água salgada da pornografia, do sexo exótico, da sodomia, da bestialidade. O mundo ao nosso redor nunca bebeu tanto das fontes sexuais e nunca ficou tão sexualmente desidratado. Os padrões perversos nunca levam para mais contentamento, mais satisfação, mas cada vez mais desejo desenfreado. O mundo está se afogando no deserto de desejo ilícito sexual, sem poder experimentar o plano perfeito de Deus, a sua vontade boa, agradável e perfeita. É um oásis no horizonte que quando chega foi miragem e as pessoas terminam com a boca cheia de areia, insatisfeitos, cobiçosos e vazios. O livro de Cantares nos oferece outra alternativa. Não sexo como fim em si, não vida romântica como propósito da sua vida, mas como ferramentas para elevar os nossos olhos e viver uma vida plena conjugal para a glória de Deus, que é o nosso propósito. O livro de Cantares, então, é uma expressão figurativa, romântica, poética, cantada, das verdades que nós encontramos desde Gênesis 1 até Apocalipse 20, 21 e 22. Hoje nós descobrimos 3 palavras, nós cantamos 3 palavras que resumem esse livro: a paciência do amor, e o refrão repetido 3 vezes: conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas tão facilmente espantadas, não desperteis, nem acordeis o amor, até que este o queira. Paciência, calma. Hoje veremos isso.
a pureza do amor, o exclusivismo do amor. Um homem, uma mulher, durante a vida inteira, através do refrão: o meu amado é meu, e eu sou do meu amado. E o clímax de todo o livro, o ponto alto no final, o versículo-chave no capítulo 8, versículo 7, sobre a perseverança do amor que nós também cantamos. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Porque se alguma coisa pode acabar com o seu amor, nunca foi o amor outrocêntrico de Jesus. Eu gostaria de voltar um pouquinho antes de nos mergulharmos no texto de Cântico dos Cânticos 1, 2 a 11, e só tratar rapidamente de algo que nós precisamos entender em termos da interpretação. 3 desafios que eu quero deixar com vocês em termos da interpretação de cantares, em termos das figuras de linguagem de cantares e como pregar Cristo em cantares. Rapidamente. Nós encontramos uma série de maneiras de interpretar esse livro. O que está mais popular hoje é o que eu tenho mais dificuldade. É encarar o livro através, ou como se fosse uma antologia, ou seja, uma coleção de músicas populares românticas e nada mais que isso. A maioria hoje de comentaristas liberais entendem que uma coxa de retalhos, talvez um CD de músicas da época que não tem nenhuma ligação entre si, nenhuma linha melódica, nenhuma narrativa dentro do livro. Primeira perspectiva. Segunda, é a perspectiva mais antiga e que continua hoje. A interpretação alegórica, em que a linha melódica do livro também não tem significância. O que importa são os referentes, são as figuras espirituais inventadas e impostas no livro. E meus amigos aqui, as fantasias são muito, muito grandes. Os judeus, durante muitos séculos, interpretavam a descrição que Salomão faz do umbigo da Sulamita, como se sendo Jerusalém no centro do mundo. Os seios da mulher foram interpretados por várias pessoas como sendo os querubins sobre o expiatório no Santo dos Santos. Só que Bernardo de Claraval entendia que os seios eram Monte Sinai e Monte Calvário. Vocês percebem o problema com a alegorização? Não tem controle. A alegorização acaba com o ministério pregue a palavra. Meu filho vai ficar desempregado. Porque não tem nexo. Não tem sequência. Não tem como você ter algum texto que tem controle sobre suas interpretações. Alguns falavam que a bolsa de mirra entre os seios da mulher era a glória Shekinah, que pairava sobre os querubins. E tem muitas outras. A perspectiva tipológica é parecida, mas um pouco menos ruim. Nessa interpretação, nessa hermenêutica, a história pode até ser literal e ter significado, diferente da alegorização. Só que o mais importante são os referentes, aquilo a que os detalhes do texto apontam. Só que nós não temos no Novo Testamento em lugar nenhum citações, referências. Nem a rosa de Saron aparece no Novo Testamento, ou o lírio dos vales. Não existe. A perspectiva dramática é interessante. Nessa perspectiva, ou nós temos 2 personagens ou 3 personagens principais. Da perspectiva de 3 personagens,
Salomão é o intruso no relacionamento entre a sulamita e um pastor simples, camponês. E Salomão está sempre ameaçando o relacionamento puro e santo dos dois. Principalmente essa interpretação foi inventada para resolver o problema de um homem promíscuo em Cantares, Salomão sendo o herói da história. Mas é muito difícil, os detalhes não se encaixam. De duas pessoas encaram como se fosse um drama greco-romano, em que duas personagens, a Sulamita e Salomão, são os atores principais. Só que não existia esse tipo de dramatização no mundo Oriente Antigo Médio. Não temos evidência nenhuma disso. As últimas duas perspectivas são as que eu mais gosto. A última inclui a penúltima. A perspectiva lírico-poético reconhece que Cantares, ou o Cântico dos Cânticos, é poesia, é composição, tem que ser interpretada assim, muitas figuras de linguagem, talvez o livro mais poético de toda a Bíblia. Mas que também é lírico, ou seja, tem uma linha melódica narrativa. É uma história contada, e não é difícil traçarmos, como faremos aqui, a história cantada em um cântico, o Cântico dos Cânticos. Só que, como mencionamos hoje de manhã, entendo que tudo isso tem valor à luz do cânon bíblico todo, não porque casamento, amor, sexo, romance são um fim em si, mas pelo valor emprestado. Ou seja, o livro visto como um todo é uma analogia, uma figura, um reflexo de outras verdades cristocêntricas na Bíblia toda. Então, por isso, é analógico. Meu filho, brincou, não é digital, tá bom? É analógico ainda, mas no bom sentido. É poético, é lírico, uma história, mas à luz da revelação completa do progresso das Escrituras, aponta para outras verdades também. O casamento importante, o sexo importante, a aliança importante, por causa do que significa no plano de Deus. Entendido assim, a estrutura do livro de Cantares não vai ser como um filme, uma narrativa em que você tem sempre os perícopes, os parágrafos ligados um com o outro. É mais uma coleção de fotos, um álbum de fotos. Nós vamos passar de cena a cena. Hoje nós vamos começar já provavelmente no noivado. Não havia namoro naquela época. E a coisa é quente. A primeira foto já começa com a paixão à flor da pele. Não é um filme, mas é uma sequência de fotos, como se fosse o seu álbum desse retiro no Facebook. Segundo desafio, por ser poesia. Figuras de linguagem. Cantares é poesia, e poesia por natureza tem uma condensação de pensamentos através de figuras de linguagem, em que nós falamos muita coisa através de uma imagem só. Se nós não entendermos isso, nós estamos fritos. Em Cantares, como no Velho Testamento, as comparações, as figuras de linguagem não são tanto visuais como emotivas. Ou seja, nós não vamos traçar paralelos exatos entre a figura e o que descreve. O que nós vamos fazer é sentir a emoção provocada. Deixa eu dar alguns exemplos do nosso texto de hoje à noite. Esse aqui é meu predileto. Se você veio do norte, lá eles têm uma expressão tipo legal, só que falam égua.
Quantos de vocês já sabem disso? Égua. O autor de Cantares também faz isso. Só que ele compara a amada a uma égua entre as carruagens de Faraó. Eu não recomendo que você faça isso ao chegar em casa. Oh, meu bem, você é como uma égua entre carruagens e você vai dormir no sofá. Eu vou deixar esse de lado, que daqui a pouco eu vou explicar o que significa essa figura. Capítulo 4, ele a descreve falando do cabelo dela como sendo um rebanho de cabras descendo de Gileade. Fale para sua esposa que ela parece um monte de bodes, com moscas em volta, comendo tudo que tem em frente. Não, não é isso. A ideia é do pôr do sol, a distância, os cabritos pretos, nos montes ondulados, descendo com reflexo do sol no seu pelo, algo hipnótico. Mais tarde ele vai falar que ela tem um rei preso nas tranças do seu cabelo. É a imagem emotiva que provoca. Ele a descreve como sendo um pescoço como torre de Davi. Ele não está dizendo, querida, você é que nem uma girafa. Não faz sentido. Nós temos que investigar o que o pescoço representava para o povo de Israel no Velho Testamento. E era nobreza, dignidade, força de caráter. Essa ideia. Não a ideia visual em si. E o terceiro desafio, para encerrar essa parte. Como entender a pessoa de Jesus no livro de Cantares, sem raspar cada folha, cada pedra, para tentar achar um resíduo cristocêntrico? Esse livro vai ser um ótimo teste para nós, e certamente as palestras do pastor Alexandre, um livro paralelo em alguns aspectos, o livro de Provérbios, vai nos ajudar muito. Eu quero sugerir 4 maneiras, e depois nós vamos trabalhar bastante. Primeiro, o casamento e a sexualidade humana devem ser protegidos porque refletem a glória de Deus e do seu amor pela igreja. Essa história linda de exclusividade, de unidade em diversidade, de complementariedade, de Shulamit e Shelomó, tudo isso reflete analogicamente, não alegoricamente, verdades maiores desde Gênesis até Apocalipse. Deus ama tanto o relacionamento conjugal, a paixão, o amor, romance e, sim, Senhor, o sexo. Porque Ele que fez para refletir a sua glória. A sexualidade humana, em segundo lugar, foi distorcida na queda e precisa ser resgatada por Jesus. E aqui a palavra-chave, um outrocentrismo de um para o outro e ambos para Deus. Ao contrário do que alguns pregadores populares promovem, a palavra de Deus não é um manual sexual. Eu não sei quantos retiros de casais nós já fomos convidados, eu pergunto o tema, e o pastor fala, prega qualquer coisa, menos sobre sexo. As últimas 7 palestrantes, os últimos 7 palestrantes só falam sobre isso. Às vezes eu acho que nós nos tornamos sexomaníacos. A palavra sexo chama atenção como luzes de neon. A palavra de Deus talvez dê um segredo para uma vida sexual plena. Sabe qual é? O outrocentrismo de Jesus.
O livro de Cantares mostra isso, a possibilidade de uma redenção dessa relação. Cada um está totalmente obcecado pelo outro, não consigo mesmo. Essa vida de Jesus. 1 Coríntios capítulo 7 deixa isso muito claro também. Paulo, como iconoclasta na cultura grega, romana, ele dá direitos à esposa antes do marido, em 1 Coríntios 7. O corpo do marido pertence à esposa, e a responsabilidade dele é viver uma vida sexual plena para satisfazê-la em primeiro lugar. Essa vida de Jesus resgatada, e Cantares mostra isso para nós. Em terceiro lugar, a redenção do próprio casamento e da sexualidade humana somente se experimenta quando os casados encontram a redenção na obra final de Jesus. Ou seja, eu não consigo viver os princípios de Cantares em mim mesmo. Eu vou falhar, fracassar. Pode gerar um monte de princípios e fórmulas e tudo isso, mas não passam de band-aids sobre feridas fatais no casamento, se não for Deus o construtor do lar. E Jesus quer fazer isso. E finalmente, encontramos muita graça nesse livro. A graça da renovação, da pureza sexual. Gosto demais de 1 Coríntios, capítulo 6, quando o apóstolo Paulo falando daqueles irmãos impuros, adúlteros, efeminados, sodomitas, mas depois ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, vós fostes santificados, vós fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Há possibilidade para os nossos jovens, para nós, contaminados pelas águas turvas, poluídas, corrompidas do rio Tietê da nossa sociedade. Há esperança. De graça, sobre graça, como ondas do mar, como o apóstolo João diz em João capítulo 1. Jesus Cristo, cheio de graça e verdade, e recebemos essa graça, sobre graça, uma onda no lugar da outra, porque as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Eu e você nos sentimos sujos, contaminados, culpados, porque alguma vez nós assistimos, nós entramos naquele site e hoje nós repudiamos, temos o que Ezequiel chama como produto da nova aliança, nojo de nós mesmos. Mas meu querido irmão, nós somos um fracasso, mas Jesus venceu o nosso fracasso. Há esperança para todos nós aqui. Mas temos que renovar a nossa mente. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. O padrão é alto, mas a esperança é grande. Amém? Agora vamos entrar no livro. Chega de introdução. Capítulo 1, versículos 2 a 11. Primeiro tema do livro é sobre paciência. Não somente pelo amor, mas no amor. Cantares capítulo 1, versículos 2 a 11, apresenta para nós o ciclo de vida do início de um relacionamento amoroso. Mas começa muito, muito quente. E termina com o refrão, no capítulo 2, versículo 7. Gostaria que vocês lessem junto comigo. Essa primeira parte do livro fecha com o primeiro refrão, que fala da paciência. Todos juntos. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Eclesiastes diz que Deus fez tudo bonito, em seu tempo.
A mensagem que veremos é que deve haver paciência para o amor. Como é difícil para os nossos jovens. E como nós erramos muitas vezes na igreja com as brincadeiras, por causa da solteirice de fulano de tal, e a moça, o menino que já tem 30 anos, e cadê o pretendido? Mas cuidado, à luz da interpretação desse livro, às vezes eu temo que nós ferimos muito as pessoas. E 1 Coríntios 7 diz que Deus chamou pessoas para serem solteiras, porque o amor, romance e sexo não é o fim de tudo, mas sim a glória de Deus. Então talvez devamos parar de tentar casar todos os nossos jovens e ajudá-los a desfrutar desse momento da sua vida tão importante. Mas Cantares também fala sobre paciência no amor. O início do livro já apresenta o casal apaixonado. Mas cada vez que aquelas tensões, aquele desejo, aquela atração física, química, biológica e espiritual chega à flor da pele, vem o refrão: calma, espera, não avance o sinal. E os nossos jovens precisam dessa mensagem também. O texto apresenta para nós e para o nosso benefício, como diz Romanos 15, versículo 4. Tudo quanto outrora foi escrito foi para o nosso ensino, para a consolação e a advertência. Vamos ler o texto? Eu estou lendo da atualizada, tem muitas diferenças na tradução. O livro Cântico dos Cânticos, capítulo 1, a partir do 1º versículo. O ciclo de vida do amor. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como o unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Agora outro grupo fala, na primeira pessoa do plural, em ti, agora segunda pessoa singular masculino, está falando para Salomão, esse grupo aparentemente de mulheres. Em ti nos regozijaremos, nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos. Mais do que do vinho, as mesmas palavras que ela falou. Não é sem razão que te amam. Agora ela fala de novo, mas preocupada. Eu sou morena, mas formosa, ó filhos de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe, não meus irmãos, mas talvez os meus irmãos, os filhos de minha mãe se indignaram ou queimaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Agora ela fala para ele: dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros, ou literalmente, como mulher velada, prostituta. Eu não quero isso. Agora, as filhas de Jerusalém falam, mas enfiando a faca: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos, apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Justamente o que ela não queria fazer, dar ensino. As éguas dos carros, agora ele fala, finalmente demorou.
as éguas dos carros de Faraó, mas a tradução literal é a égua, singular, entre os carros de Faraó. Te comparo, ó querida minha, formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. E agora as mulheres, convencidas pelo elogio dele, respondem: enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Oremos. Deus, que texto lindo, mas estranho, para iniciar esse livro. Ajuda-nos agora a entendermos um pouquinho esse ponto inicial e porque esse livro começa desse jeito e o que o Senhor quer nos ensinar na exposição de Cantares. Oramos pelos méritos do seu Filho Jesus. Amém. Eu encontro nesse texto 5 estágios, 5 estações do amor, que já nos ensinam uma lição, a ideia de que o amor exige tempo. Há fases, e não é tudo mar de rosas, há tempestades, dificuldades, mas também algumas lições muito práticas para nós. Começa o texto, versículos 2 a 4, falando da atração. Eu não posso imaginar uma maneira mais abrupta, mais quente para começar um livro bíblico do que esse. É bem mais contundente do que graça e paz. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor, ou melhor, teus afagos, tuas carícias. Essa é uma palavra usada muitas vezes, dodim, no livro, que trata da intimidade, do contato físico. Sim, Senhor. Imagina começar um livro bíblico, em vez de graça e paz, falando beijos e afagos. Mas o autor quer que nós entendamos a coisa. Aqui nós não temos namoradinhos. O livro já começa bem avançado, bem adiantado. Notem que é realista. Não existe esses relacionamentos platônicos. Quando encontramos um casal que quer se casar na nossa igreja e eles não têm uma atração mútua um para com o outro, alguma coisa está errada. Cuidado. A atração é uma estação, faz parte. E ela diz para ele que o carinho dele é mais importante do que uma festa, de um baile, de bebidas suaves, dos melhores vinhos. Ele, é mais importante para ela do que tudo e todos. Versículo 3. Suave é o aroma dos teus ungüentos. Eu gosto do seu perfume. Só que quando ela fala disso, como unguento derramado, notem o que ela diz, é o teu nome. Não é só aparência física. Isso vai acabar, nós sabemos disso. O que mais atraía dela é que o nome dele permeava todo e qualquer ambiente. A reputação dele, a ideia de nome nas escrituras, o antecedia, espalhava como uma fragrância, e isso atraía as pessoas. Só que entra uma nota de dissonância no texto. Quando ela fala, por isso as donzelas te amam. Há concorrentes no pedaço, e nós veremos isso nesse texto. Há outras pessoas também interessadas, e por isso ela quer a proteção dele, a segurança no amor dele. Ela clama para ele no versículo 4, leva-me após ti, apressemo-nos. Só que quem come apressado, come cru. Ela mesma vai se aconselhar para brecar um pouco pelas gazelas do campo. Não espante o amor. Não corra na frente.
Não preocupe-se mais com o exterior e sim com o interno. Eu gosto demais do texto de Provérbios que diz: como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta, perfumada, mas com caráter podre que fede. A atração física é muito importante, mas precisa ser combinada com um caráter digno. Em segundo lugar, depois da atração, o realismo desse livro já nos apresenta a primeira interferência. Nós já temos uma ideia disso no final de 3. Por isso as donzelas, as virgens, te amam. Mas agora no final de 4, nós percebemos a voz de outras. Elas que dizem no versículo 4, a segunda parte, eu passei a frase. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Tem dificuldades com essa parte, porque a palavra recâmaras foi usado de um lugar escuro, um recinto interior bem particular e íntimo. Nós não sabemos que aqui o desejo natural, ela anseia as núpcias. Só que o uso do plural desse termo é bem diferente. Não vai levar ela de quarto em quarto. Talvez seja uma referência para ela ser levada para o palácio, para a consumação do relacionamento que acontecerá no capítulo 5. Mas o desejo da atração está presente. Agora vem a interferência. Versículo 4 diz: em ti, segunda pessoa singular masculino, está falando sobre ele, não ela. A Bíblia século 21, infelizmente, perde esse detalhe e coloca um título como se fosse o contrário. Em ti nos regozijaremos. Quem é esse nos? Nós. Primeira vez que aparece no livro. Logo em seguida, nós vamos entender que tem um grupo, essas filhas de Jerusalém, quase onipresentes no livro, e muitos acham que são elas. Mas nesse momento não estão nada a favor, são concorrentes. Em ti nos regozijaremos, falando de Salomão, e nos alegraremos. Agora a coisa fica complicada. Do teu amor, e a mesma palavra, dodim, que nós temos no versículo 2, quando ela falava: o teu amor é melhor do que o vinho, as tuas carícias, os teus afagos, a tua intimidade, o teu abraço. Espera aí, quem são essas mulheres? E como elas tinham essa intimidade com ele? O texto não responde, mas traz um alerta. Todo relacionamento passa, enfrenta interferência de alguém. O próprio inimigo das nossas almas, ele não aguenta qualquer vestígio, qualquer lembrança da santidade, da glória de Deus, de 2 em 1, refletindo 3 em 1, do amor do homem para com a mulher, refletindo o alto entrega de Jesus para a sua igreja, a noiva. Interferência. Concorrentes. Virtuais, que querem acabar com o casamento e minar o seu fundamento antes mesmo de começar. Seus jovens precisam saber disso. E talvez por isso essas mulheres, essas pessoas estão lembrando do amor dele, de algum contato com ele, e usam a mesma frase: é melhor do que o vinho. Não é sem razão que te amam. E agora? Talvez um parêntese aqui. Uma lição que eu creio que é legítima em termos de aplicação desse texto tem a ver com todos os terceiros, invasores, que se intrometem
pais que não conseguem cortar o cordão umbilical e o tempo todo estão tentando controlar o casal. Sogros opressores. Mas hoje, talvez pior de tudo isso, são terceiros, invasores. Coisas inocentes, simples. A internet, smartphone. Como eu fico triste. Vamos para um restaurante, num ministério com casais, e lá na mesa eu vejo uma família, papai, mamãe, 2 crianças pequenas. E algumas semanas atrás nós vimos isso. Os 2 estão mandando texto, mensagem, o outro está no tablet, e uma das crianças não tinha nada, só ficava olhando. Que desperdício, que tristeza, que interferência, videogames. Eu sei de divórcios entre casais jovens, porque ele chega do serviço, ela chega do serviço, em vez de ter um tempo juntos para cultivar o relacionamento, o primeiro ano de casamento, larga tudo, Deuteronômio 24:5. Ele se fecha no quarto e fica 3, 4, 5 horas jogando videogame. Tem gente na sua igreja assim, está acabando com o seu casamento. Você sabe que o Facebook está envolvido em 20% dos divórcios do mundo? 20% tem algum envolvimento, interferência de terceiros, e tem muito mais. Tentando traçar agora, é um cântico, é figurativo, é emotivo, é poético. Obviamente a gente tem que trabalhar os pronomes, para saber quem está falando o que, mas as nossas Bíblias são muito exatas quanto a isso, na maioria. Agora versículos 5 e 7. Tudo indica que aquelas palavras daquele grupo de pessoas apaixonada também pelo rei, criou uma insegurança na vida da Sulamita. Isso também é muito comum. Versículo 5. Eu sou morena, escura, preta. No mundo de branquelas, donzelas do palácio, um mundo que valorizava isso. Mas ela reconhece mais formosa. Parece ela está tendo esse conflito interior. Ó filhas de Jerusalém, morena como as tendas de Quedar, isso da região dela, do campo, da lã preta, escura, mas também ela diz como as cortinas de Salomão, isso foi do contexto delas, da corte de Jerusalém, do palácio. Eu sou muito escura. Não olheis para eu ser morena, e agora ela explica, porque o sol me queimou. Eu sou camponesa. Essa mulher bonita, formosa, mas rural. E certamente intimidada no palácio com essas donzelas finas que nunca levantaram um dedinho para trabalhar na vida. E ela cheia de calos nas mãos, queimada pelo sol. E ela explica a razão. Essa menina, nós aprendemos mais tarde, lá do norte, aquela região, alguma coisa boa pode sair de lá? Um canto esquecido, um trabalho de campo, numa família disfuncional, foi onde o príncipe a encontrou. O sol me queimou, os filhos de minha mãe, não meus irmãos, não da mamãe e do papai. O papai nem aparece, muitos acham que ele havia falecido, é especulação. Mas esses filhos, que vão ter um papel positivo mais tarde, se indignaram, a palavra literalmente queimaram contra mim. É interessante isso, porque é um reflexo dela ser queimada, e eles se queimaram contra ela.
E me puseram por guarda de vinhas, a vinha, porém, que me pertence, não a guardei. O que é isso? A minha vida, a minha aparência. Eu estou no meio do palácio com todas essas aqui, e eu não sou nada. Eu não cuidei de mim mesmo como elas, insegurança. Diante disso, no versículo 7, ela clama para ele, porque é o papel do marido dar essa segurança, não através de bajulação falsa, mas um amor outrocêntrico, que se preocupa. E ela clama para ele, porque parece que ele estava fora, trouxe ela sim para as recâmaras, para o palácio, depois sumiu. Como nós aprendemos em Eclesiastes, ele tinha muitos campos, muitas ovelhas, talvez ele esteja lá a serviço, mas ela clama, diz-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros, literalmente como mulher velada. Eu não quero dar em cima, eu não quero ficar vagueando entre as tendas como uma prostituta, procurando serviço. Querido, onde você está? Eu preciso de você. Estou aqui no meio do palácio, da cidade, eu sou camponesa, eu sou caipira, me ajuda, meu querido. Você já passou por isso? Essa insegurança? Você lembra disso no namoro? Quando você encontrou com o papai dela pela primeira vez? Ele já com um revólver. 2 metros de altura. 100 quilos. O homem comia parafusos no café da manhã. Você lembra de ter chegado na cidade dela, entre os amigos dela, na igreja dela você não era ninguém, você não sabia de nada, intimidado, é normal, ciclos de vida, paciência, calma, faz parte. Eu me lembro quando eu conheci a minha esposa pela primeira vez, 1979, o irmão dela, eu e ele jogávamos futebol na universidade, éramos melhores amigos, ele arranjou para eu buscar a irmã dele no aeroporto JFK, em Nova York. Caso o avião dela do Brasil, indo para a faculdade, ela atrasasse, eu e outro amigo iríamos apanhá-la e levá-la para a casa do avô dela, que por acaso era o fundador internacional da Palavra da Vida. O homem famoso, que intimidava, evangelista que havia pregado para literalmente a audiência de 1 milhão de pessoas na Nigéria, na Coreia e outros lugares. E eu orando que o avião atrasasse e eu tivesse a oportunidade, porque eu já tinha visto a foto dessa égua. Leila, não conte para a vovó o que eu falei, tá bom? Falando nisso, gente, eu vi na biografia da gente lá que disse que nós temos 6 filhos e 7 netos. Não tenho 7 netos, isso foi na semana passada, eu tenho 14 netos agora. Não foi da semana passada, são 14 netos. E tudo começou naquele dia. Até hoje eu não sei quem ligou para a direção do aeroporto JFK falando que havia uma bomba em algum lugar daquele aeroporto. Eu só sei que o avião atrasou e eu apanhei e levei lá. Era brincadeira, tá bom, gente? Só que eu cheguei na casa do avô dela. E lá, como costume de alguns americanos, tinha um livro de assinaturas, autógrafos de pessoas hospedadas na casa. E naquele livro eu olhei, folhei, eu encontrei o nome de Neil Armstrong, primeiro homem que andou na Lua.
Depois dele tinha o nome do Dr. Jerry Falwell, o fundador da Universidade Liberty, que é a maior universidade evangélica do mundo. Então eu escrevi o meu nome. Davi Merck, Berlim, Nova Jersey. Eu quase entrei em depressão aquela semana. É verdade. Porque eu pensei, nunca esse caipira vai entrar nessa família famosa. Era tarefa impossível. Mas Deus gosta de fazer coisas impossíveis. Vamos chegar no final do texto, que eu quero que vocês trabalhem alguns aspectos aqui, antes de terminarmos para a noite. A interferência volta, porque agora outro grupo no versículo 8 fala, os intérpretes não sabem quem é que está falando, mas eu entendo mais uma vez aquelas mulheres da corte que estão implicando com ela, em resposta ao pedido dela para não andar vagueando. Olha o que elas falam: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Essa frase se repete 3 vezes no livro, mas as outras 2 vezes são as mulheres de Jerusalém que falam. Então faz sentido que sejam elas aqui também que falam. Se tu não sabes onde ele está, sai-te pelas pisadas dos rebanhos, apacenta os teus cabritos, ó camponesa, ó caipira, junto às tendas dos pastores. Não é isso que ela queria fazer. E elas provocam. Vai andando, vagueando. Você é esse tipo de mulher assim mesmo? Interferência. Feridas que acontecem. Mas a parte mais bonita do texto é o final. Versículos 9 e 11. E assim o livro começa. O realismo de todo o relacionamento. Agora ele fala. O homem toma iniciativa, ele é o líder, ele fala metade das vezes que ela fala no livro, mas quando ele fala é contundente. E olha o que ele diz para ela, atendendo o desejo dela. Literalmente, há uma égua entre os carros de Faraó, te comparo, ó querida minha amiga, ele diz. O que ele quer dizer com isso? Gente, é quente, mas entendo. Ele está falando, minha amiga, você é sui generis, você é única. Eu só tenho olhos para ti. Você é excitante. Você vira a cabeça de todo homem. Você é como uma égua sozinha. Éguas não puxavam as carruagens de Faraó. Eram os cavalos. E Salomão amava cavalos. Você é como uma égua que chega no meio da estábula de um monte de cavalos doidos. É isso que ele está dizendo para ela. Você passa pela rua e o coração de todo mundo para. Você é morena, mas ao meu ver, você é única. Formosas são as tuas faces, bochechas. Entre os teus enfeites, o teu pescoço, que tem a ver com caráter agora também, com os colares. E de repente tudo muda. Agora essas donzelas da corte percebem que o rei está encantado. E isso muda tudo. O pastor que dá margem para as mulheres da sua igreja imaginar que ele não é um homem satisfeito em seu casamento, que o homem com olhos gavião dá muita margem para as donzelas de Jerusalém, mas o homem que deixa claro que está encantado, desculpa dizer, com aquela égua,
Ele já afasta a tentação. Agora elas falam e mudam totalmente, porque são muito politicamente corretas e dizem, para ela agora, enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata, nós vamos enfeitá-la ainda mais, morena, caipira, para você ficar à vontade entre nós. Meus amigos, algumas lições práticas que podemos extrair daqui. Essa parte do livro que culmina no capítulo 7 traz a ideia de que o amor é paciente. Espera a hora certa para começar e segue uma progressão natural que inclui insegurança, que inclui interferência, mas inclui também o investimento outrocêntrico. Quem come apressado, come cru. O casamento não é para todos e não deve ser forçado. Todos devem avaliar se Deus quer que os sirvam como solteiros. Boa mensagem para nós divulgarmos também. Amor, casamento e sexo não são o objetivo final, mas servem o propósito maior de exaltar a glória de Deus. Talvez acima de tudo, o outrocentrismo, que é a própria vida de Jesus, que enfatiza não a minha pessoa, meu desejo, minha conveniência, mas que existe para servir o outro, fica no centro de tudo. Qual seria a grande ideia desse texto? Quero propor que o amor verdadeiro cresce, apesar da interferência de terceiros, com paciência e afirmações de amor. O amor verdadeiro cresce, apesar de, e às vezes por causa de interferência, mas com paciência e com afirmações outrocêntricas do amor. Que não bebamos água salgada, quando Deus nos concedeu água cristalina. Que Deus nos abençoe. Vocês vão trabalhar por 10 minutos, e tem algumas perguntas para discussão. Como exegetas, expositores, e nós estamos trabalhando num ambiente bem mais familiar. Vocês vão entrar nos seus grupos e a noite vai terminar assim, a não ser que tenha algum aviso. Davi, André, nada. Quais as funções da captação de uma mensagem? A captação foi sobre água salgada e água doce. Como é que a captação de uma mensagem, nesse caso, levantou ou não uma necessidade do coração do homem? Quero que vocês trabalhem um pouco esse aspecto da exposição. Até que ponto é válido aplicar o livro de Cantares para o relacionamento entre Cristo e a igreja? É forçado ou é legítimo? E finalmente, especialmente para os que são alunos do Pregue a Palavra, nós trabalhamos a grande ideia através do PACA. A grande ideia que resuma a mensagem de um texto deve ser preciso. Agora fugiu aqui. Abrangente, conciso e aplicativo. A ideia aqui, o amor verdadeiro cresce apesar da interferência de terceiros, com paciência e afirmações do amor. Talvez vocês consigam melhorar. Eu gostaria e que você me passasse, porque eu não consegui ser mais preciso. Escolha uma pergunta aqui para trabalhar no seu grupo. Aproveite esse tempo de comunhão, de aperfeiçoamento de habilidades. E amanhã, de manhã, nós vamos avançar até 2:07. Tá bom? Deus abençoe. Boa noite.